Então, só para você ficar inteirado, nós estamos também compartilhando esse livro em todos os dias do jejum, e hoje não vai ser diferente, né? Hoje é o 7º dia do jejum, amém? Então, nós vamos compartilhar o 14º, amém? E eu já vou te explicar por quê. Porque o 14º, aos meus olhos, se parece mais comigo, e o 7º dia se parece mais com a pastora. E aí, eu sou um bom negociante, eu falei para ela, o que a senhora acha de nós invertermos? Domingo que vem a senhora já pregaria? O que a senhora acha de a senhora pregar essa mensagem e falar sobre Abigail, as mulheres dessa congregação? E eu continuo falando para os homens, como está aqui, que seria feito por mim no domingo que vem. Como você vai ver que é uma palavra muito mais a minha cara, amém? Está com o coração aberto? Então, só hoje, né, nós pedimos aqui uma licença ao material, que eu amo, né? Vocês veem que eu prezo por ele, uso ele nas reuniões, faço live com ele, sou inspirado porque eu verdadeiramente acredito naquilo que nós estamos fazendo como igreja. Mas eu acredito que essa lição do 14º dia, que seria pregada domingo que vem, ela tem mais a ver com o vosso pastor, amém? Eu vou ter um pouco mais de liberdade, tem uma congregação muito feminina, tem verdades que mulheres precisam ouvir da boca de mulher, é ou não é? Sim ou não? Vocês têm propriedade, e aí minha esposa se dispôs a pregar, e eu falei glória a Deus, e já pedi mais, além dela pregar, ela vai pregar aquilo que eu mando, aleluia! Só para mexer aí no seu coração e aquecê-lo, glória a Deus! Projeta para mim Apocalipse, capítulo 3, verso 20. O nome dessa mensagem é Acrescente o Senhor à sua casa. Quantos aqui reconhecem que precisa de um pouquinho mais de favor? Quantos aqui reconhecem? Você acha que você precisa de um pouquinho mais de graça? Precisa de um pouquinho mais de favor? Você precisa desfrutar de um pouco mais de portas abertas? Amém? Você quer ter um pouco mais de oportunidade, você quer ver um pouco mais de multiplicação, um pouco mais de tudo aquilo que provém de Deus na sua casa? Você reconhece isso? Então, você precisa saber qual é essa fonte, o que é isso que traz todas essa sorte de coisas boas para a nossa casa. Então, olha, o Senhor é a graça, amém? Às vezes nós pregamos a graça de maneira muito doutrinária, a ponto de fazer com que as pessoas percebam ou entendam que a graça é um estilo de vida, ou é um modelo de pregação. Não, mas a graça, em algum momento, ela foi personificada. O apóstolo João fala que o verbo se fez carne. Então, houve um momento que a graça, ela ganhou forma visível, tangente. E ela foi personificada na pessoa de Jesus Cristo, amém? Então, quando você traz Jesus para a sua casa, você traz favor. Quando você traz Jesus para a sua casa, você traz prosperidade, você traz riqueza. Ele é a nossa paz, Ele é o nosso descanso. Então, quando você acrescenta Jesus, você acrescenta descanso. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Então, quando você acrescenta Jesus, você acrescenta suprimento. Então, na medida que os seus olhos vão se abrindo para perceber aquilo que Jesus é, você vai também percebendo aquilo que a sua casa está recebendo quando você traz Jesus para o contexto familiar, amém? Apocalipse capítulo 3, verso 20, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Olha, eis que estou à porta e bato. O Senhor, Ele transcende as portas. Os teólogos o descrevem como aquele que é presente em todos os lugares. Deus, nos seus atributos, escolheu ser onipresente. Então, Ele está em tudo, em todos os lugares. Mas existe uma porta que o faz parar e bater. Eis que estou à porta e bato. Aqui com nobreza o Senhor está falando, olha, aqui para mim entrar, eu quero que você abra a porta. Por quê? Porque é a porta do seu coração, é a porta que dá acesso aos seus pensamentos. Então, diferente do ladrão que entra de maneira usurpadora e toma posse daquilo que não lhe é seu, o Senhor para diante do seu coração e Ele bate, a despeito de que você tenha disposição de abrir, amém? Então, quem traz o Senhor para o contexto familiar somos eu e você.
ainda que Ele seja Deus presente em tudo, amém? Então essa presença é uma presença manifesta. Eu quero que o Senhor esteja presente de forma que os meus filhos percebam uma casa cheia do Espírito Santo de Deus. Que a minha esposa perceba que eu sou dotado de uma sabedoria que não vem dos homens. Que quando as pessoas entrarem na minha casa, elas percebam a atmosfera de fé, de paz e de descanso. Essa casa aqui descansa os meus olhos. Parece que tem uma coisa aqui nessa casa diferente. É verdade, tem. Nós acrescentamos o Senhor a uma medida maior de favor. E como é que nós fazemos isso? Fala assim, abrindo o meu coração. Fala assim, eu abro o meu coração para o meu amado entrar. Aleluia. Esqueci de fazer uma coisa aqui que eu devia ter feito no começo, eu não sei se você percebeu, mas a prateleirazinha ali que reserva os nossos envelopes de dízimo, né, que está em ordem alfabética, está sem nada, porque nós fizemos uma mudança na maneira de controlar as arrecadações. Nós adquirimos um sistema para a glória de Deus, amém? Então agora você vai receber de um número da videira o seu comprovante de dízimo, de maneira digital, amém? Então você vai continuar enviando o seu comprovante da mesma forma que você faz. Quando for dízimo, você encaminha o seu comprovante de dízimo para lá, mas agora você vai receber e também vai ter o controle dos seus lançamentos de maneira digital, amém? Então por isso que eles não estão ali, porque não deu tempo de atualizar tudo, né? Nós tivemos a oportunidade com o programador de fazer só de hoje para frente, mas eu queria 2025 todo restituído, amém? Então a gente está lançando tudo que foi arrecadado de 1º de janeiro até o dia de hoje, para que daqui para frente você tenha um histórico de maneira digital dos seus dízimos e das suas ofertas, amém? É progresso, irmãos. Organização é de Deus, amém? E aí ficou muito bom, nós vamos ter assim mais clareza nos relatórios, e você sabe, onde tem ordem e clareza tem também transparência, não é? É muito bom ser transparente, né? Te faz mais leve, não é? Não é? Ainda mais no que diz respeito à arrecadação e dinheiro, nós precisamos ser assim muito espirituais, para não ver mais do que é necessário. Aleluia? Então é por esse motivo que os envelopes não estão lá, mas semana que vem, né, senhor Paulo Roberto, vai estar no nome de Jesus. A gente vai fazer todos os lançamentos, vamos organizar todos os membros que estão cadastrados como dizimistas e vamos devolver os envelopes lá. Amém? As arrecadações continuam do mesmo jeito, com as mesmas chaves, sendo feitas da mesma forma, só a nossa secretaria que agora tem uma ferramenta nova, digital. Aleluia? Eu fico muito feliz. Eu amo a igreja do Senhor, eu amo ser pastor. Então, quando eu tenho oportunidade, né, quando eu vi assim, o rapaz fazendo teste, mandando o comprovante digital para mim, eu falei, é isso aqui que eu sempre sonhei. É assim que tem que ser, né? Nós temos um caderno, caixa. Né? E eu confesso, a letra dos irmãos não é lá essas coisas, é difícil. E aí, quando digitaliza, fica uma coisa muito mais a nossa cara, amém? Fica muito mais a cara do reino de Deus. Eu sou feliz com os avanços que o Senhor nos tem permitido aqui. Eu sou um pastor muito feliz, amém? Então, a vontade de Deus é que você tenha essa perspectiva. Se você tiver com o seu livro aí, eu estou na página 115, e o pastor Aloysio começa escrevendo o seguinte: todos nós precisamos ter muito cuidado com conceitos e crenças que são lançados em nossa mente constantemente. É um filtro de vigilância. Por quê? Porque há muita sugestão aí às portas para a melhoria do seu casamento, para o seu desenvolvimento devocional, para a consolidação da sua vida espiritual, para a criação dos seus filhos, né? E como que nós vamos nos defender de todas essas sugestões? Como que nós vamos filtrar a entrada? Será que todas essas sugestões estão vindo da parte de Deus? São muitos treinamentos, são muitas mentorias, são muitos livros, são muitos e-books, são muitas lives, sim ou não? A todo tempo tem à nossa disposição muito conteúdo. Então, olha, é muito bom ver a crescente de conteúdo, porque nós percebemos que a nossa nação está caminhando na direção certa, né? Mas olha, não é porque tem conteúdo que esse conteúdo é da parte de Deus e é para você, né? Tem coisas que elas estão tão contaminadas com a poeira desse mundo que elas não deveriam ganhar espaço nos nossos pensamentos nem na nossa mente.
Aqui no livro, o pastor Aloysio faz menção de um coach famoso que disse em uma de suas palestras que deveríamos fazer tudo o que é possível e deixar apenas o impossível para Deus. Olha, eu entendo a motivação do coração. É encorajador você ouvir uma frase dessa: olha, aquilo que é possível ser feito, faça. Seja proativo, vá adiante dos problemas. Seja não procrastinador. Não procrastine, não seja remisso. Não, muito pelo contrário, vá adiante. Agora, quando você se deparar, se é que você vai conseguir com essa força toda, com todo esse conhecimento, com toda essa sabedoria, inteligência, vitalidade que você tem, se deparar com uma coisa muito difícil, então você ora. Então você depende de Deus. Porque essa é a realidade de conselhos assim. E o fruto é sempre o mesmo, independência. Por quê? Porque as coisas que estimulam o homem a agir segundo o seu conhecimento, elas têm todas em si data de validade. Amém? Uma das grandes dificuldades, hoje nós estávamos aqui no curso de criação de filhos, o pastor estava nos ensinando a matéria dela, e eu percebendo o quanto que a repetição é uma carência na vida dos homens adultos. E aí, enquanto ela ministrava, falei, olha, essa é a raiz da dificuldade. Homens têm dificuldade, mulheres também, de serem constantes e repetitivos, principalmente quando o fruto esperado, a multiplicação que se espera, demanda tempo. Então você começa fazendo de maneira emocionada, de maneira emotiva, dando tudo de si, mas depois de 2, 3 meses, a sua motivação vai mudando. Como se aquilo que você decidiu se envolver não tivesse mais o mesmo brilho. Mas espera aí, nada mudou. Continue fazendo, continue construindo. Toda construção é assim, edificada por processos. Continue colocando tijolos, continue fazendo seus investimentos, continue cavando, continue fazendo a fundação de maneira firme. Não abra mão dos projetos. Por quê? Porque ao seu tempo o fruto virá. Mas na maioria das vezes, nós, a despeito de acelerar as formas e os modelos que Deus escolheu operar na nossa vida, nós pegamos atalhos, né? E tem muita sugestão hoje, muita sugestão, principalmente para o casamento. Parece que o casamento se tornou um nicho de mercado. Então é bom vender para casais. Então, olha, se tem alguém se alegrando em vender para casais, reconhecendo que há uma necessidade, tem alguém feliz com o fim dos casamentos, né? Porque quando você gastou para casar? Eu gastei 100, 150 mil para casar. Então, se você se divorciar e casar novamente, tem mais 150 mil disponível no mercado, movimentando o comércio. Então, olha, há interesses comerciais no mundo. Há uma mente arquitetando os movimentos, influenciando os casais, tendenciando a postura de todos. Olha, e todas culminam num só lugar. Todos os intentos malignos levam o homem ao desânimo, ao desapontamento. Então, qual que é a vontade de Deus? É que você abra a porta e permita que o Senhor entre na sua casa e na sua vida. Amém? Projeta Provérbios capítulo 3, verso 6. Olha, Deus não quer que você ande independente e só pare para adorá-lo, reconhecê-lo na vida, quando você se depara com aquilo que você não consegue fazer com a força do seu braço. Esses dias eu estava andando no supermercado grande, em outra cidade, e o Noah vinha correndo no meio das gôndolas e ele falava assim, papai, papai, papai. Aí tinha uma moça assim, uma jovem senhora, gestante, com a barriga já assim bem grandona, devia estar próximo de dar à luz, e ela olhou assim para mim e falou assim, não tem coisa mais gostosa de se ouvir, não é mesmo? Eu falei, não tem coisa mais bela. Não tem mais nada que agrade o coração de um pai do que ouvir esse pedido de acesso. Papai, papai, papai. E ele vem com coisas na mão. Provavelmente eu não vou deixar comprar. Eles não nascem, né, com a expertise do supermercado. Não, eles caem nas armadilhas, né, muito facilmente. Eles vão pela embalagem. Se parece ter açúcar, eles pegam. Não, isso não faz bem, meu filho. Deixa aqui. Vamos comprar outra coisa mais nutritiva. Mas olha, o clamor, a caminhada desesperada na sua direção, não importa a forma, não importa o tempo, não importa a insistência. Por quê? Porque é isso que apraz o coração do Pai, um Pai saudável pelo menos. Então eu e você fomos projetados para o relacionamento. Deus quer ser mais presente. O quanto? Em tudo, em tudo.
em todas as áreas, a todo momento. Nenhum pai quer ser desprezado pelo filho, não, muito pelo contrário. Às vezes eles fazem coisas lá corriqueiras, que você já se acostumou com seus filhos fazendo. Mas olha, tem um toque de especialidade quando eles te procuram para mostrar, pai, olha o que eu fiz. Né? Meu filho, ele tem uma característica, o mais velho. Ele pega uma tira de papel ali qualquer, ele faz um rabisco também qualquer, ele dobra algumas vezes e fala, pai, fecha os olhos que eu tenho uma surpresa para o Senhor. Aí eu fecho os olhos e ele fala assim, tchanã, e me entrega. E eu fico surpreso com aquele presente. Com o valor de um carro, uma mansão nova, uma casa em um condomínio fechado. Eu falo, uau, tudo que eu precisava. Dá aqui um abraço, o papai está muito feliz. Olha, é de pequena expressão, é de pequena influência, mas é tudo que um pai precisa. Porque o acesso está sendo cultivado. Eu o crio com essa intenção de ser participante com ele em tudo que ele faz e em todas as fases. Esse é o desejo de um coração de um pai saudável, pelo menos, e que ama os seus filhos. Então a vontade de Deus é se fazer presente em tudo. Por mais que pareça encorajador, motivacional, a frase do coaching, aquilo que você consegue fazer, faça. E aquilo que for impossível, delegue a Deus. Por mais que pareça assertivo, funcional, essa não é a expressão clara do coração de Deus. Ele quer estar com você nos momentos de simplicidade. Ele quer estar com você nas coisas simples. Ele quer estar com você na espera. Ele quer enxugar suas lágrimas nos dias de aflição. Ele quer estar com você nos dias de alegria. Ele quer estar com você em todo momento. Então, tarefa minha e sua é viver com o coração disponível para o acesso do Pai. Viver como essa criança que corre entre as gôndolas do supermercado em todo o tempo perguntando, papai, 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 papai. Sabe, pais de crianças pequenas, eles têm uma característica. Eles abominam o silêncio. Então, 5 segundos de silêncio. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Alguém viu Noah? Alguém viu Natan? Você viu os meninos aí? O pai já... Por quê? Porque o silêncio ecoa perigo. Por quê? Porque pai que ama não quer distância, quer proximidade. Quer ver os filhos agindo no raio da sua visão. Quer perceber a atitude e o comportamento, ainda que você não goste daquilo que você está vendo. É preferível que seja feito diante dos seus olhos. Por quê? Porque é a minha maneira de te guardar, de te proteger, de suprir, de te ensinar, de te treinar. E é isso que vai valer para a sua vida. Jesus veio revelar um novo nome de Deus. Ele veio nos ensinar a chamar Deus de Pai. Esse é o desejo de Deus. Essa é a intensidade de participação. Esse é o interesse de Deus para com a sua vida. E é com esses olhos abertos de maneira espiritual, é que você precisa abrir as portas do seu coração para que o seu rei e o seu amado entrem e façam parte de tudo aquilo que você vai fazer. Nós estávamos em uma das conferências, nós participamos de 2, uma em Goiânia e em Rio Verde, e o pastor falou assim, nossa, muito bom, vocês estavam em Goiânia com uma turma boa e agora vocês estão aqui em Rio Verde, Santa Helena está em tudo, isso é muito bom, pastor, o que está acontecendo lá? O que o senhor está fazendo lá? Nada. Não, porque o povo está motivado, o povo está participando de tudo. Eu fico vendo lá, acompanhando. Vocês lá vão fazer o jejum agora? Sim. E aí? Eu falei, é favor de Deus. Não tem receita. Nós nos encontramos com o amor de Deus. A cada dia que passa naquela cidade, uma certeza cresce. Essa cidade me escolheu. Santa Helena saiu procurando um pastor para abençoar no mundo espiritual, achou o Wendel Miranda, pegou a sua esposa e seus filhos e falou, vem para cá, deixa esse aqui conosco que nós vamos cuidar. É isso que está acontecendo. Não preparei, eu não fiz as coisas fáceis e agora as difíceis eu estou delegando para Deus. Não sabe o que é, pastor? É porque lá nós oramos. E eu pego no pé dos irmãos, porque lá comigo é assim, ó, preto no branco. Quem não ora lá também não lidera célula, não faz isso. Lá é assim, eu acompanho todos, eu lidero, eu visito os irmãos, nós estamos jejuando, é para valer, lá não tem jejum de mentirinha não. Lá na minha igreja eu não deixo fazer jejum de Coca-Cola não, lá é jejum para valer, os irmãos estão até assim de olheira, o aspecto está até abatido, porque os irmãos estão com fome. E se possível eu visito. Essa é a fórmula do sucesso, é assim que precisa ser feito. Mas olha, por quanto tempo? Tem data de validade, mas agora
quando rapidamente você começa a reconhecer que as coisas que estão sobrevindo, principalmente as boas, sobre você e sobre a sua casa, é fruto de um relacionamento de amor. Seus olhos vão se abrindo. A proximidade vai passando a ser cada vez mais crescente. E cada vez mais você quer mais do Senhor. Por quê? Porque o nosso anelo com favor é infindável. Não há sede que o sacie. Nós somos como terra seca, né? Tem alguém aqui já assim, ricamente abastado, rejeitando ganhos? Não quero mais dinheiro não. Me dá outra coisa, porque dinheiro já chega. Não tem nem onde guardar. Tem alguém assim? Levanta a mão, por favor. Tem alguém assim, precisando muito de ajuda financeira? Aleluia, aleluia. Traz o Senhor para o seu contexto. Você precisa de mais favor. Mas por que nós não rejeitamos aquilo que é bom? Porque o Senhor ensinou-nos segundo a bondade. Então você identifica o que você quer. E na medida que o favor vai crescendo, mais favor você vai esperando. Então, uma maneira de você trabalhar a perspectiva do seu coração é atraindo o Senhor Jesus para a sua vida. Amém? Então, em Apocalipse, a exortação é para que você tome uma decisão. Abre o seu coração. Deixa o favor entrar. Deixa a graça de Deus entrar. Olha, num contexto familiar, que é o apelo da nossa campanha, é muito fácil você constatar os pontos fracos do seu relacionamento. Os pontos fracos da sua família, as dificuldades que eles têm. E olha, toda vez que você com perícia passa os olhos e vê os problemas, também é fácil você diagnosticar os seus erros e também culpar o seu parceiro, o seu filho, a sua mãe, daquilo que está como carência diante dos seus olhos. Sim ou não? Então qualquer homem natural, em sã consciência, consegue fazer com habilidade essas coisas. Mas qual que é o chamamento do Senhor para nós? Por mais que você consiga se esforçar para perceber as necessidades, por mais que você tenha bons olhos para ver tudo aquilo que é necessário ser feito no interior da sua casa, decida crer que o Senhor é provisão, que o Senhor é solução. Decida crer no Senhor como tudo aquilo que a sua casa precisa. E no dia que as coisas começarem a melhorar, que o seu casamento começar a se ajustar, as brigas começarem a diminuir, o ambiente de paz começar a ser assim, o comum e o normal da casa, lembre-se, a favor sobre nós, Deus está operando, a transformação já começou, é tempo de restituição, esse é só o começo, o favor vai aumentar, porque vivemos dias de tribulação aqui, agora os dias de bonança estão por vir, estão diante de nós, amém? Aqui em Provérbios capítulo 3, verso 6, a Bíblia diz assim: reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Reconhece-o nos caminhos difíceis, na sua dificuldade, nas coisas que você não consegue resolver sozinho? Não. O princípio da sabedoria é reconhecer o Senhor em todos os caminhos. Enquanto você dirige, né? Quantos dos irmãos aqui dirigem? Você precisa de ajuda para dirigir? Não, você não precisa. Mas olha, quantas vezes você dirigindo o seu carro assumiu uma postura de gratidão? Olha, quantos estão na chuva, se molhando, eu tenho um carro para me locomover. De maneira segura. Obrigado, Senhor, porque é a favor sobre mim. A favor sobre a minha casa. Às vezes você tem 2 carros, né? E aí, às vezes, você consegue ver o defeito deles. Os problemas que eles dão, o preço do IPVA. Você consegue reclamar da gasolina, do álcool, do diesel, você consegue fazer muitas observações, o pneu subiu, está difícil demais, não sei o quê, manutenção do carro está cara, um monte de outras observações. Mas você esquece de reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos de uma maneira muito fácil. É levado pelas coisas que você vê, e de repente é delas que você fala, das coisas que estão sendo vistas, e tem ganhado espaço no seu coração. Mas olha, o apelo para nós, homens e mulheres de Deus, é para que nós nos aproximemos do Senhor, reconhecendo Ele em tudo, enquanto você dirige, enquanto você leva os seus filhos para a escola, enquanto você trabalha. Eu desenvolvi uma característica assim, muito santa para a minha vida devocional. Toda vez que eu estou fazendo tarefas repetitivas, então, se varrer chão para mim é uma tarefa repetitiva. Não sei quanto às irmãs, né? Talvez eu seria um dos adolescentes atestados com TDAH, talvez. Mas essa fase já passou na minha vida, eu sou nova criatura.
completamente curado, sarado, provido em tudo, amém? Eu tenho uma inteligência sobrenatural. Eu aprendo muito mais rápido do que todas as mentes lá fora. Eu aprendo e sou criativo em tudo aquilo que o Senhor se dispõe a fazer na minha vida. Eu sou rápido, criativo, organizado, excelente em tudo que faço. Por quê? Porque o Senhor é bom comigo. Amém? Você consegue enxergar a sua vida assim, com perspectiva assim? Estou testando você. É assim que você precisa se ver no Senhor. E é assim que você se aproxima dele, vendo que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, por que eu tenho uma visão ajustada de fé a meu respeito? Por causa da proximidade. Quanto mais você traz o Senhor para os seus caminhos, quanto mais você o reconhece em todas as suas jornadas, mais ele endireita as suas veredas. Amém? Então, às vezes eu estou aqui, nós estamos tendo muitas reuniões, reunião todo dia no prédio. Então, eu fico no encargo de catar as coisinhas que, às vezes, você, por um lapso de memória, porque vocês são muito higiênicos, amém? Você não deixa o copo da ceia em cima da cadeira, você não deixa vinho cair aí no piso. Mas, e às vezes, acontece, eventualmente, uma gotinha, aí eu venho com o rodo, ou eu venho com a vassoura, tirando assim o grosso, né? E Deus fala comigo. Eu não merecia ter um galpão desses para mim poder falar. Eu não merecia ter pessoas que se dispõem, pelo menos uma vez por semana, a me emprestar os ouvidos por 60 minutos. Que direito eu tenho sobre a vida dessas pessoas? Quem sou eu para eles me ouvirem? Eu sou muito favorecido neste lugar. Graças a Deus que eu tenho esse lugar para limpar. Olha o tanto que o nosso lugar de reunião é bonito, é belo. Eu sou muito grato que o Senhor nos acolheu neste lugar. E nós vamos daqui para diante, nós vamos daqui para um lugar melhor, que eu tenho pensamentos bons, eu vejo que o Senhor está feliz conosco. Temos uma igreja bonita, climatizada. Nossa, Deus, eu limpo isso aqui com muita alegria. Eu preparo as reuniões com muita felicidade. Preparo as aulas porque, nossa, nós temos alguém a quem ensinar. Nunca fui professor, não tenho nenhum diploma pregado. Mentira, tem, mas é só para aumentar, né, o senso poético. Mas não temos o gabarito do ensino, não tem metodologia, faço inspirado pelo Espírito. E às vezes terminam as aulas e os irmãos falam assim, aula poderosa hoje, hein, pastor? Nossa, aula cheia de vida, aprendi demais. E na hora, eu penso exatamente isso aí que você está pensando. É porque eu preparo, né, irmão? Li muitos livros. Né? Para chegar nesse nível, são anos e anos de dedicação, literaturas. Não, eu nem sou tão bom leitor assim. Eu tenho uma pancada de livro lido pela metade. Eu gosto de ler, faço por prazer, mas às vezes as demandas nem me deixam ler o tanto que eu acredito que eu precisava. Então não sou tão bom estudioso. Sabe o que está acontecendo? É favor de Deus. Se tem alguém me escutando é porque Deus gosta demais de mim, me ama de maneira tão especial, que traz as pessoas para ouvir aquilo que Ele quer falar a partir dos meus lábios, da minha boca, porque é glória de Deus. Amém? É assim que você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, pedindo ajuda nas coisas pequenas. Quantas e quantas vezes nós somos aqui acionados pelos irmãos, e eu não sei o que está acontecendo com você. Muitas vezes você vem bonitinho, cheirosinho para o culto, e eu pergunto, e aí, como é que está, irmão? E você fala que está bem, e eu acredito, mas não está. Aí de repente você me liga, você me manda uma mensagem, você pede uma visita, eu descubro alguma coisa a respeito de você, de sua casa, do seu casamento, dos seus filhos, eu falo, meu Deus, mas por que não me falou? E eu fico surpreso, aí de repente eu tenho que ir lá te atender. E você acha que eu sei o que eu vou fazer? Como é que eu vou dizer? Eu não faço a mínima ideia do que fazer nessas horas. Nem com os meus filhos. Às vezes, hoje mesmo, nós estávamos com o Natan e de repente ele pisando só com a ponta do pé. Nós olhamos, tinha uma bolha embaixo do pé. Eu falei, o que é isso? O que nós vamos fazer agora? Aí as vozes da sabedoria falaram assim, fura. E eu falei, não fura não. Vai doer antes do tempo, né? Mas o certo era furar. Chegamos agora no final da noite, começo da noite, né? Precisou furar. Porque era o certo a fazer. Você vê, eu não sabia. Eu falei, não fura não, eu sou o pai, deixa essa bolha aí. Esse líquido ajuda a reconstituição. Eu usei até ali uma ciência na hora que eu queria. Eu falei, não, deixa do jeito que está. Porque eu pensei, vai furar, esse menino vai ficar choroso, vai inflamar, vai infeccionar. Não mexe não, vocês não são médicos. Eu não sei de todas as coisas, mas eu me posiciono no Senhor. E eu sigo na direção das coisas que precisam ser feitas,
clamando por ajuda. Espírito Santo de Deus, faz alguma coisa, ajuda esse povo. Vai chegando a hora do culto, todo domingo. Talvez você olhe daí e fale assim, pastor, tem muita coisa para falar. Mas tem dia que não tem nada, principalmente quando você está com fome. Tem nada para falar. Fala assim, meu Deus do céu, sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou só ler esse livro. Os irmãos se virem para entender, eu vou ler. Pastora Luiz é santo, é o suficiente, ele já escreveu. Os irmãos têm um livro, se não tem, compra, se vira. Mas eu não subo aqui desse jeito. Não, por quê? Porque eu venho falando, Senhor, ajuda-nos a ter uma reunião cheia de unção e de poder. Vai adiante de mim, vai preparando os corações. É muito difícil impressionar o ser humano, é muito difícil ganhar espaço no coração das pessoas. Se não for o Senhor, nós não podemos fazer nada. As minhas palavras não são suficientes. Fala ao coração deles, mostra alguma coisa, não sei, usa um método, usa um jeito, faz algo, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque senão nós não avançamos, as coisas não podem acontecer. Reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos. Coisas que você faz todos os dias, Olha, nas coisas que você faz de maneira corriqueira, são as maiores ciladas. Porque como você faz todos os dias, você faz de maneira independente, na maioria das vezes. Por quê? Você não precisa do Senhor para isso. Mas agora, passe a agradecer o Senhor por essas coisas cotidianas. Pelo ar que entra pelo seu nariz. Passa despercebido, mas é favor de Deus ter um ar puro, disponível, nos condicionando vida, entrando nos pulmões, subindo para o cérebro, oxigenando as ideias, permitindo criatividade, disposição, pensamentos, alvos. Nossa, Deus é muito bom comigo. Obrigado, Senhor, porque está chovendo. Olha que água bendita, maravilhosa. Olha que clima abençoado. Essa cidade é uma cidade perfeita. Essa cidade aqui, ela clama pelo meu nome. Esse é o meu lugar. Lugar bendito, favorecedor, lugar de crescimento, a terra que o Senhor tem para mim, tem para minha casa. Obrigado, Senhor, por esse sol, obrigado por esse clima, muito obrigado pela fila, no atendimento médico, no supermercado, a caixa com um sorriso estampado, feliz no domingo, por vender um saco de pão para mim. Não é assim quando você vai no mercado? Você chega lá, e a caixa está com um sorriso no dia de domingo. Olá, que bom vê-lo novamente. O senhor gosta do pãozinho? Vamos levar uma margarina. Nem sempre é assim, ela está com a cara assim, mais fechadinha. Acende a luz vermelha, vai esperar mais um pouco, maldito. E aí você olha para a luz vermelha, caça outro, não tem. De manhãzinha só tem um atendendo. Dá graças a Deus por essas coisas. Mais tempo, mais provisão, mais desafios, A rotina familiar, ela é muito desgastante. As portas do desânimo se abrem de maneira corriqueira, constante, repetitiva. Mas o Senhor tem encorajamento para os filhos. O Senhor não quer que você se canse do seu cônjuge, se canse do seu relacionamento, ou seja seduzido pela impressão de que não tem nada acontecendo, muito pelo contrário. Ele se faz provisão, e Ele quer que você viva uma vida que o atraia, uma vida graciosa, amém? Então reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Olha, talvez você já andou em caminhos, em estradas muito íngremes. Você sabe o desconforto que é, Você não acha posição para andar na montanha, por exemplo, ou na rampa. Dá uma dor na lombar por causa da posição e você tem que subir, então é desconfortável. Mas olha, quando você passa a reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireita as veredas. Não é bom andar em terra plana? Na terra plana você se sente encorajado a correr. Você consegue olhar mais para o panorama e perceber a beleza do trajeto de maneira mais livre. Agora, se você está numa estrada esburacada, perigosa, muito íngreme, muito escura, mal iluminada, o que acontece? Você passa pela jornada, você passa pelo caminho de maneira apreensiva. Aí sua esposa está lá do lado e ela fala assim, você viu a cachoeira aqui do lado? Hã? Cachoeira? Hã? Não, buraco. Por quê? Você está preocupado com a estrada. Por quê? Porque as veredas são tortuosas, mas confia no Senhor em todos os seus caminhos. Reconhece-os nas coisas mais simples e singelas da sua casa e Ele endireitará as suas veredas. Você vai caminhar por caminhos planos, retos. Olha, o caminho reto
E a estrada plana traz em si uma característica. Né? Se você está em uma estrada plana, reta, você consegue ver o que vem de lá para cá. Você é surpreendido menos vezes. Sua caminhada se torna mais previsível. Então, se há uma previsão, você consegue se preparar melhor, é ou não é? Então, você é menos surpreendido. Tanto que é ruim quando você tem uma surpresa de um pneu que fura, né? Porque ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje está um bom dia para furar os pneus. Oxalá que seja os 4. Alguém pensa assim? Então, hoje eu vou sair furando meus pneus. Hoje eu acordei para furar pneu. Né? Vou pôr 2 steps no meu carro agora porque eu gosto de trocar. Não, ninguém sai com esse pensamento, com essa perspectiva. Quando acontece, te surpreende. Você fala, oh, meu Deus, um sol quente desse, vou pôr um arzinho aqui e vou procurar uma borracharia, porque eu não vou pegar macaco, não. Não é? Eventualidades, mas caminhos ou veredas planas, fala de lugares previsíveis. Você consegue olhar o horizonte, se deleitar da estrada, olhar a paisagem que se planta diante dos seus olhos. Amém? Mas preciso orar por ocasiões tão triviais. Esse simples reconhecimento permite que o Criador do universo direcione os seus passos. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Mas agora eu quero me deter na vida conjugal. Deus o ajudará a encontrar a abordagem certa no casamento que você pode não ter encontrado. Ele vai colocar as palavras na sua boca. Tanto que é difícil uma comunicação dentro de uma casa, dentro de uma igreja. Quantas impressões e percepções surgem no nosso meio pelo jeito que alguém olha para você, às vezes porque esquecem de você, não te cumprimentam, passam de maneira qualquer, te ignora, não te responde. Quantas e quantas impressões, quanto tempo nós precisamos de relacionamento para alinhar nossa comunicação. Olha, talvez esse seja um dos temas mais fáceis de vender para os casais e para as famílias. Comunicação. Porque todos os casais precisam de uma comunicação melhor. Todos, todos. É difícil você achar um casal, a menos que eles falem só em libras, né? Eu acho que em libras deve ser mais fácil, até porque eles devem falar menos. Mas agora, se tem um bom vocabulário, né? Se a mulher está ali fluindo nas suas 20.000 palavras e o homem nas suas 7.000, há incompreensão, há interpretações assim muito distintas, né? O pastor Aloysio brincou no meio da semana. Se você pergunta para um homem que está assando uma carne ali no churrasco, onde você comprou essa carne? E ele fala, no açougue tal, fulano de lá que é o dono. Sempre compro lá, mando a mensagem para ele, ele separa para mim, quando chega, ele me fala e está tudo certo. Mas agora se a mulher está passando o bife, você chega e pergunta para ela, onde você comprou essa carne? O que ela responde? Ela fala que foi no açougue? Ela fala assim, por quê? Não é boa não? Você não gosta de contrafilé? Você preferiu o quê? Paloma? Você queria que comprasse o quê? O tempo já fecha, o clima já muda. É ou não é? Mas olha, é a mesma pergunta. É a mesma pergunta, é só uma questão de se comunicar de maneira simples. E qual que é a proposta de Deus para nós, principalmente nesse tempo de consagração e oração pelas nossas casas? Peço ao Senhor para te ajudar nisso, para que Ele traga luz nessa comunicação. Você pode ler os livros de comunicação para casal. As 5 linguagens do amor. Talvez seja um best-seller. Todo mundo já leu. Quem não leu, devia ler. Para entender as fórmulas. E resolve o casamento? Não. Não resolve. Aumenta o serviço. Mostra para... Eu não estou falando mal do livro, não. O livro é uma bênção. Leia mesmo. Quanto mais conhecimento, mais utilidade. Então você se torna mais útil nas mãos de Deus, nas mãos da congregação, para a sua família, quando você absorve conhecimento. É libertador aprender. Mas olha, não dependa só do conhecimento. Atraia o Senhor Jesus, que é suprimento. É muito melhor o favor do que o talento. Nós estávamos lá em Rio Verde, Deus me deu a oportunidade de fazer uma abertura, e foi isso que eu falei para os empreendedores. Falei para eles assim, 1 minuto de favor vale mais que uma vida inteira de trabalho. Você precisa só de um toque de favor. É um toque do Senhor e o cenário muda. E as coisas se desenrolam. E as portas se abrem. 1 minuto de favor. 1 minuto de favor. Você consegue pedir para o Senhor, Senhor, dá-me 1 minuto de favor com essa mulher. Me dá 1 minuto de favor com esse patrão. Nesse contexto. Me dá 1 minuto de refrigério nessas finanças. Né? Talvez sua vida financeira está assim, uma grande bênção.
parecendo uma montanha russa, adrenalina pura, altos e baixos, curvas fechadas, né? Quanto está mais tranquilo, você está ouvindo aquele barulho assim, ó, clac, clac, clac. Já viu? Quando a montanha russa vai subindo assim, você vai chegando no topo, né? Mas aí aquele barulho te tranquiliza? Não, você fala assim, esse negócio vai descer, subiu demais, né? E às vezes você está conduzindo sua vida financeira assim, a montanha russa, clac, 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 com certeza. Na hora que esse negócio descer, não vai ficar legal. Na hora que a fatura chegar, vai ser uma descida de lupe, meu Deus. Passamos por mais um. Né? E aí você vai se reajustando, fecha a primeira quinzena, de repente uma curva fechada. Né? E aí, os irmãos já andaram de montanha-russa ou eu estou sozinho nessa aventura? Quando tem uma curva assim fechada na montanha-russa, o da direita espreme o cara lá no canto. E aí aquela base que deveria ser uma proteção age como um inimigo. Entra nas suas costelas assim, te sufocando. Não é assim? As circunstâncias da vida, as manobras e as aventuras que nós vamos nos envolvendo para a glória de Deus. Mas chame o Senhor para estar contigo em todas elas, para que a sua vida financeira também, assim como é na montanha-russa, não passe muito além de uma grande diversão. É uma voltinha para nós nos alegrarmos. E no final, termos boas histórias para contar, amém? Depois que você desce lá do brinquedo e não morreu, pelo menos eu espero, nem saiu desmaiando, nem pondo nada para fora, né? Você viu? Né? Tem foto, tem imagem, né? Você quer ali contar a história. Por quê? Porque passou. Você avançou. Né? Vai para o próximo nível. Amém? Então, nas coisas mais simples e triviais, vai dando glória a Deus. Vai caminhando e testificando. Olha, isso é favor de Deus na minha vida. É favor de Deus ter filhos. Às vezes você está muito sensível às demandas. São muito repetitivas, isso cansa, principalmente dentro de casa. Os problemas parecem não encontrar solução. A enfermidade parece não passar. As questões financeiras parecem não romper, não serem vencidas nunca. E aí isso vai te abatendo, ao ponto de em algum momento você se conformar, mas não se conforme. Se levante nesses dias e traga o Senhor para todas as circunstâncias. Amém? Projeta, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Olha a recomendação do apóstolo Paulo para a igreja em Tessalônica. Orai sem... Olha, aqui não é para você abandonar a sua vida e agora eu vou viver só aqui, pastor. Pode chegar a fatura, entendeu? O gás pode acabar. Se vocês quiserem, pode até cortar a energia, porque eu vou seguir aos caminhos do Senhor. Eu vou orar sem parar. O mundo pode... Não, olha, não é esse tipo de atitude, comportamento, não. Porque às vezes nós podemos interpretar isso de maneira literal e sair abandonando as nossas responsabilidades a despeito de, não, agora minha vida é só oração, entendeu? Vou acabar com esses calos aqui agora, porque eles não vão ver inchada mais não. Agora vai ser só mãozinha na mãozinha aí, Pai nosso que está aí no céu. Ajuda essa mulher. Dá vitória para ela, Jesus. Não, é para você viver um estilo de adoração. Para você viver um estilo de vida de contemplação em tudo. Reconhecer o Senhor em todos os seus detalhes. Teve uma eventualidade no começo da semana, lá na videira da Praça da Bíblia, o teto caiu. Prontamente o nosso pastor estava lá, eu fiquei muito feliz e orgulhoso. Mandei uma mensagem para ele, eu falei, pastor Luiz, muito obrigado, porque o senhor fez exatamente o que eu achava que o senhor ia fazer. Ele foi lá, chegou antes do pessoal da imprensa e ficou lá por 2h30, disponível para quem quisesse fazer perguntas e tirar satisfações. Eu falei, olha, muito obrigado, o senhor é um padrão de homem, de líder, muito obrigado pelo que o senhor fez. Mas o que mais veio com alegria ao meu coração, diante de toda aquela catástrofe, foi ele reconhecer imediatamente, foi um livramento da parte de Deus. Só temos percas físicas. Olha só, é uma quebradeira, são milhões, rios de dinheiro ali, e muito provavelmente, talvez não tenham caixa para suprir imediatamente aquilo que estão fazendo a arrecadação. Mas olha, os olhos não se renderam para a catástrofe. Ele viu a mão poderosa do Senhor, porque foi numa terça-feira, poderia ter sido no domingo, com 2.000 pessoas congregando naquele lugar. E aí sim nós teríamos percas irreparáveis. As pessoas do reino de Deus teriam morrido naquele lugar. Mas olha, é um cenário de catástrofe.
Graças a Deus que não tivemos perdas além das financeiras. Porque dinheiro nós conseguimos mais, prédios nós construímos outros. E ele termina falando, e vamos construir maior e mais bonito. Sabe o que é isso? Uma visão clara de Deus. É Deus trago para a realidade. Não importa o que aconteça, o Senhor está comigo. Vamos mudar o cenário. Vamos de frente aos problemas. Vamos enfrentar os problemas. Não tem circunstância que às vezes você tem vontade de esconder? O cara chega lá, antigamente nós tínhamos isso, hoje quase não temos, né? Acho até por uma questão de segurança. Mas antes tinha muito isso. Você comprava lá no boleto, comprava no carnê, a prazo, no cheque, e de repente aparecia um motoqueiro com uma maletinha preta batendo na sua porta lá com as promissórias, querendo cobrar. E aí, você já sabia a rota dele mais ou menos, aí você, escapava, escapulia, sumia da satisfação, daquele constrangimento. Ainda não tem para pagar, vou ficar falando o quê? Já expliquei que não tem agora. E você foge do problema. Por quê? Eu estou sozinho nisso. Não há quem me socorra. Mas quando nós trazemos o Senhor para a nossa realidade, nós vivemos essa vida de adoração, contemplando o Senhor em tudo, vivemos com a convicção de que Deus é Deus presente, não importa o que aconteça, Ele é conosco, vai ter uma palavra de sabedoria, e se o cobrador está muito nervoso, vai ser de mim que ele vai receber paz, porque eu não estou tão nervoso. Estou preocupado com a circunstância, é diferente, mas olha, estou orando em todo o tempo, a provisão está chegando, e você vai ser abençoado muito em breve, amém? Então ore sem cessar, por tudo. Talvez nosso contexto, o nosso entendimento a respeito de oração é muito religioso, é muito boca no pó, é muito cenário, mas não, é viver um estilo de vida contemplando o Senhor em tudo. Nossa, graças a Deus que aconteceu isso, né? Eu carrego, graças a Deus, uma liberdade muito grande para aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu me sinto pronto em quase tudo. Então, não importa o que as pessoas façam ou perguntem, né? Esses dias eu mandei para a pastora o print de um versículo, né? Que encoraja a responder aquilo que você sabe. Depois eu vou postar lá no grupo da igreja para você ver o que é. Porque eu falei, essas perguntas eu não sei se eu continuo respondendo, mas parece que eu me divirto com esse negócio. Mas será que vale a pena eu ficar respondendo essas perguntas aqui, né? Só porque eu gosto? Eu falei, o senhor está preocupado com a minha alegria. Então divirta-se. Obrigado. Aí vai mandando as perguntas e eu me divirto fazendo. Tem um rapaz que recebe para editar lá em Goiânia e ele manda para mim assim, nossa, pastor, essa foi boa demais. Eu me sinto mais encorajado ainda. Eu falo, graças a Deus por Jesus. Nos tem dado essa sabedoria. Isso só pode ser poder de Deus. Então vamos postar, aposta logo que vai dar certo. Porque se você gostou, os outros vão gostar também. E aí contemplando a Deus em tudo. Graças a Deus pelos questionamentos. Graças a Deus porque há dúvidas para serem supridas. Há demandas para serem preenchidas. Em tudo aquilo que nós fazemos. Mas às vezes por não ter uma percepção espiritual da presença de Deus conosco, essas coisas vão passando, e nós vamos ficando escravos das necessidades. Amém? Quanto mais dependência, mais favor. Então, quanto mais gratidão, mais percepção de presença. Então, quanto mais próximo você percebe que Deus está, mais dependente dele você se torna. Então, tudo que nós vamos fazer, a primeira coisa que eu faço, o senhor está nisso? Então, se não tiver, eu não ponho minha mão, não ponho meu dedo, e eu fico em paz, porque muitas das vezes nós negligenciamos. O sangue de Jesus tem poder. Pare a lua agora. Me dá mais tempo no nome de Jesus. O tempo voa, né? É porque a conversa está boa, né? Quando você está tendo conversa boa, o tempo passa rápido. Mas agora, quando tem conversa difícil, né? Um trem assim, gastalhado. Pelo menos para mim é muito bom conversar com você. Compartilhar dessas coisas ao seu coração. Amém? Graças a Deus pela alegria que o Senhor tem posto em nós. Então, quanto mais dependência, mais favor. Dependência anela proximidade, intimidade. Então, a maneira que você traz Deus para os seus negócios, para os seus relacionamentos, ela também vai ser definitiva para a quantidade de dependência. Porque se ele está próximo e você já percebeu que ele é galardoador, ele é recompensador daqueles que o buscam, e você buscou até o ponto de tê-lo aqui, presente no seu casamento,
Vamos acessar a riqueza que ele tem. Vamos acessar a sabedoria que ele tem. Vamos usar os atributos, né? O que o Senhor tem aí? As coisas aqui estão apertadas. Eu já fiquei sabendo aí que em algumas ocasiões o pessoal estava sem nada, o Senhor mandou lançar a rede à direita. Será que não dá para a gente repetir esse negócio hoje, não? Porque a fatura do cartão vai vencer. O aluguel está atrasado. O pneu do carro precisa trocar. Pelo amor de Deus, manda eu jogar a rede à direita do bar. Eu já sei que o Senhor é capaz. Já vi o Senhor fazendo. O que Pedro tem que eu não tenho? Senta aqui, vamos conversar. Por que o Senhor fez para aquele povo lá e está querendo deixar eu sem? Não é? Traz a sua vida para o contexto. Traz importância para as suas palavras, para as suas circunstâncias, debaixo dos céus, diante dos olhos de Deus. Às vezes você está choramingando nos braços dos homens, carente dos ouvidos humanos, e está esquecendo que quando você fala ao Pai, Ele se inclina para você, porque não resiste o clamor do justo. Quando tem um justo clamando, o Senhor se lembra de quê? Eu tenho uma aliança com o Jefferson, eu tenho uma aliança com o Tiago, eu tenho uma aliança com o Neto, esse povo é povo meu, eu preciso supri-los, não posso desassisti-los, são meus filhos. Mas aí você, às vezes, permite que o silêncio vai ganhando espaço, vai ganhando ocasião, amém? Eu tenho uma frase, que na verdade não é minha, do apóstolo Paulo, está em Romanos, mas que eu uso como a frase da minha vida. Talvez você já viu eu mencionando ela. É graças a Deus por Jesus. Obrigado porque o Senhor veio. Obrigado porque o Senhor escolheu a cruz e os cravos para me dar a vida. Obrigado. O Senhor poderia ter feito outro tipo de escolha, mas não. O Senhor escolheu me salvar. E aqui estou eu. Não satisfeito, o Senhor escolheu me dar filhos, uma esposa que me suporta. Amável, auxiliável, porque a minha esposa é uma guerreira, santa, santíssima, é presente de Deus. E aí eu vou falando, eu amo o Senhor demais, pela quantidade de favor que o Senhor tem condicionado na minha vida. Fico até constrangido de pedir alguma coisa, mas como eu sei que o Senhor é bom, eu vou pedir. Deixar o constrangimento de lado. Constrangimento não me para, nada me para, porque eu estou do lado do meu Pai, né? O Senhor é meu Pai, eu sei, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor veio. Obrigado porque o Senhor se sacrificou. Obrigado porque o Senhor tem trago alegria para o meu ministério. Obrigado pelo crescimento, obrigado pelas células, obrigado por essa cidade, obrigado pela chuva. Sou tão grato e tudo isso nós devemos ao Senhor, porque se o Senhor não tivesse vindo, nós estaríamos perdidos nas trevas, como os outros que padecem, mas o Senhor veio. Os meus filhos são altamente favorecidos, por isso que eu sou grato. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Olha, o cenário da sua vida começa a mudar. Você pode fazer isso. Ninguém faz isso mais, né? Bate a massa do bolo, né? Agora é tudo elétrico, tem a batedeira. Mas você pode fazer isso cozinhando, lavando as vasilhas, limpando a sua casa, passando um pano, tirando a poeira, falando assim: eu te amo, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pelo seu zelo, pelo seu cuidado, pela sua vida. Amém? 2 Reis, vou partir para o fim, tá bom? 2 Reis, capítulo 4, verso 38. Vamos ler uma porção um pouquinho maior? 2 Reis, capítulo 4, verso 38. Se tiver com a sua Bíblia aí. A morte que havia na panela é tirada. Panela é um lugar de vida, amém? É ou não é? Principalmente nesse período de jejum, quando vai dando assim umas 9 horas, eu percebo a vida aqui na panela das vizinhas. Tem um restaurante aqui do lado, e na hora que ela joga lá um pouquinho de óleo, um pouquinho de alho, e uma cebola picada, que deve ser isso que ela faz, a vida transcende aqui dentro desse auditório. Eu falei, tem vida aí, né? O que eu penso? Morte na panela? Não, tem vida na panela. A morte está aqui comigo, com esse estômago roncando, esse hálito aqui, com a necessidade faminta de comer alguma coisa, mas nessa panela tem o quê? Tem vida. Isso é cheiro de vida, vem coisa boa por aí, tem novidade, vai vir novidade. Eu já começo a dar glória a Deus, feliz pela panela. Mas olha o que a história conta aqui. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas.
Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam o cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó Deus! E não puderam mais comer. Porém, disse-lhe: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Então é o seguinte, saiu para procurar alguma coisa para fazer de comer, encontrou aqui uma oliveira braba, trazendo para o bom sertanês. Mas muito provavelmente era uma parreira de fruto amargo e venenoso. Eu não sei que vegetal é esse, colossíntida, mas foi isso que ele trouxe. E aí era venenoso. Por causa do desconhecimento, ele picou e pôs na panela, e o povo ia comer, e de repente alguém grita: olha, eu sei que vocês estão acostumados a comer vida nesse lugar, mas tem morte na panela, é perigoso esse alimento, né? Que contexto é esse? É o contexto que muitas vezes nós nos expomos. Obrigado, Deus abençoe. Querendo trazer uma novidade, querendo trazer algo novo para o contexto do nosso casamento, da criação dos nossos filhos, a despeito de respirar novos ares, nos expomos a riscos de trazer o quê? Morte para a panela. Risco para o lugar onde deveria haver vida constante. E olha o que acontece aqui. Deita farinha na panela. Olha, a farinha comumente é resultado de uma prensa. É um fruto que foi exposto a uma prensa, né? A uma pressão muito grande. Ele foi espremido, todo líquido, até ele ficar ressecado, e depois ele foi moído, só o pó. Então a farinha aqui aponta para Jesus. E aqui a palavra de Deus fala que tinha veneno, tinha morte na farinha, morte na panela, mas quando deitou farinha, em outras palavras, quando acrescentou o Senhor Jesus, a panela foi tocada, foi santificada, e eles puderam comer e se alimentar. Por quê? Porque quando nós acrescentamos Jesus, os irmãos gostam de comer farinha? É comida boa, né? Comida boa é comida com farinha. Não temos muito os nordestinos aqui, baianos talvez, mas é muito bom se acrescentar. Mas no contexto aqui, é quem traz a santidade, é quem remove o risco e o perigo. Então nós precisamos fazer isso, ao invés de ficarmos dependentes dos ares de novidade, trazendo qualquer tipo de pensamento secular para o interior das nossas casas, a despeito de tentativa. Não, vamos tentar, nós não podemos ficar aqui sem fazer nada, mas vamos fazer o curso, vamos fazer a mentoria, vamos ouvir o fulano, beleza, nós já estamos lá naquela igreja, já tem não sei quantos anos, mas olha, parece que as coisas já não estão acontecendo mais, vamos ouvir o fulano de tal na internet, vamos trazer isso aqui, e aí você vai correndo o risco de apanhar a erva venenosa, colocar na panela, comer com a sua esposa e com os seus filhos, morte. Não tem nada contra o conhecimento, nem a busca dos conteúdos. Mas olha, quando você pegar conteúdo para ser consumido dentro da sua casa, quando você trazer novidade para dentro da sua casa, não se esquece de jogar farinha por cima. Acrescentar o Senhor Jesus para remover o veneno. Por quê? Como que você vai filtrar os olhos dos seus filhos? Se nem você consegue compreender sua esposa, como que você vai filtrar aquilo que ela está aprendendo com a voz de outro? Isso nos deixa completamente refém, a menos que eu e você aprendamos a acrescentar o Senhor Jesus em tudo, amém? Sabe o que seu casamento precisa? É de farinha, farinha que remove o veneno. Você não precisa decorar passos ou entender fórmulas. O seu casamento vai mudar de forma tão espontânea que nem você, nem o seu cônjuge serão capazes de explicar como vocês fizeram isso. Essa é a liberdade dos filhos de Deus. Ah, pastor, o que está acontecendo? O que o senhor está fazendo? Até então eu não fiz nada, mas quando eu começar a fazer, vai ser melhor ainda, porque sem eu fazer nada, nós já estamos sendo muito abençoados. Estamos casados há tantos anos, glória a Deus por isso, porque só o Senhor para explicar os motivos que essa mulher tem para continuar com um cara igual eu. Eu sou grato a Jesus por essas coisas. Que filhos bonitos, pois é, às vezes eu tenho até dúvida se foi eu mesmo que fiz, porque são belos demais, são inteligentes, eles aprendem muito rápido, são educados, eles despontam em tudo. E olha a beleza desses meninos. Faço uma foto e fico olhando. Quando eu viajo para
conferências e fico longe deles, eu abro a galeria do meu celular, porque o mais velho pega e fica se fotografando. E eu fico ali passeando pelas fotos, olhando, olha a beleza disso. Será que foi eu mesmo que fiz? Não, não foi não. Foi favor de Deus. Tinha farinha na panela. Nós deitamos favor sobre isso aqui. Por isso eles são tão belos. Por isso são tão saudáveis. Por isso nós prosperamos em tudo. Amém? Você tem disposição de trazer o Senhor para a sua casa nesses dias? Então acrescenta o Senhor Jesus na sua casa, no seu casamento. Para de enxergar somente os fatos, né? Eu sei que você aprendeu lá fora que contra os fatos não tem o que argumentar. Então não estou falando para você argumentar nada, porque vai dar problema. Se argumentar vai virar discussão. Só pega um pouquinho de farinha e joga sobre a panela. Amém? Os irmãos me entenderam? É só um pouquinho mais de favor, um pouquinho mais de Cristo, um pouquinho mais de graça. Vamos ficar de pé para a glória de Deus? Os irmãos podem pegar os elementos da ceia, o louvor pode subir.